Salve, salve, meus queridos! Muito bom dia! Alegria estar aqui de novo com vocês, fazendo essa partilha e este momento de reflexão que eu tenho feito durante essa semana sobre conhecimento e fé. Duas palavras que são muito caras para mim, importantes. A fé que eu professo, sou cristão católico, participo da Renovação Carismática Católica. Participo de um grupo de oração, Grupo Luz do Mundo, da paróquia de Mandaguaçu, paróquia São Sebastião, moro em Maringá atualmente. Muitos me acompanham aí, sabem dessa trajetória. E durante essa semana estou trazendo algumas reflexões sobre essas duas palavrinhas tão importantes para a minha vida e que eu espero que também possam ser relevantes para você, que é conhecimento e fé. Fé e conhecimento. Duas coisas que são maravilhosas de serem tratadas, de serem conversadas. E hoje, neste dia, hoje dia 5 de março de 2021, eu quero trazer uma reflexão breve, mas muito importante e profunda, que é muito utilizada em diversos contextos. E hoje em dia, principalmente no cenário que nós vivemos, ela é muito importante, que é você saber sobre a verdade. Por isso o título desse vídeo é A Verdade Liberta. Bom dia, Rosana, que está chegando aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vinda. Então hoje nós vamos falar sobre a libertação através da verdade. A verdade liberta. E isso, é claro, como a nossa conversa e essa série é sobre fé e conhecimento, eu vou me pautar em uma palavra do Evangelho de São João, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32, quando Jesus está afirmando e pregando a sua palavra para diversas pessoas ali no contexto onde ele se inseria, e ali tinham pessoas que acreditavam em Jesus, pessoas que não acreditavam, fariseus e assim por diante, o contexto onde Jesus estava. Mas o que eu quero que você reflita nesse momento do conhecer a verdade libertar, olha só, são duas palavras importantes: verdade e libertação. E aí eu quero traçar com vocês duas perspectivas. A primeira delas, é claro, a perspectiva cristã, a perspectiva de fé. Dentro de uma perspectiva cristã, nesse cenário que a gente trata, de João 8, João capítulo 8, onde temos Jesus como centro, Jesus é a verdade. Então, dentro de um olhar cristão, como a fé que eu professo, Jesus é a minha verdade. É através dele que eu vou me libertar, que eu vou ter uma vida plena, que eu vou alcançar o céu, que eu vou tentar fazer a diferença na vida das pessoas que estão ao meu redor, que eu vou ser fiel à minha esposa, que eu vou preservar pela minha casa, que eu vou abençoar minha filha, que eu vou abençoar minha esposa, que eu vou tentar fazer a diferença na vida dos meus familiares. Então, primeira perspectiva sobre a verdade, a perspectiva cristã, sendo Jesus a verdade. Agora eu quero que você observe uma linha de raciocínio junto comigo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, diz João 8,32. Para você conhecer alguma coisa, você primeiro tem que observar, não é verdade? Então você observa, você exercita a capacidade que você tem de olhar, de interpretar as coisas, e você vai fazendo essa observação para então você começar a conhecer um pouco mais. Vamos pegar um exemplo: se você vai estudar um determinado autor, independente do autor ou da linha de conhecimento. Para você poder começar a estudar um determinado autor, você observa de alguma maneira e você se interessa por aquele assunto. A hora que você se interessa, você começa a conhecer aquele assunto. Adquirindo esse conhecimento, você vai experimentando sobre aquele assunto. Rosana, você está me perguntando se eu sou cristão. Sim, Rosana, sou cristão católico, participo da Renovação Carismática Católica, tá bom? Então, respondendo aí a sua pergunta. Então, eu vou conhecer sobre aquele assunto, eu vou experimentando aquela realidade. Então, dentro da perspectiva cristã,
voltando na perspectiva cristã, eu observo, conheço, experimento Jesus na minha vida, tenho uma experiência com ele e ele me liberta, olhando então pela perspectiva cristã, certo? Então é um ciclo, é uma sequência de processo. Observação, conhecimento, experimentação e, enfim, a libertação, olhando para a perspectiva cristã. Agora, pegando uma outra perspectiva, a perspectiva da ciência. E a gente tem ouvido falar muito na questão da ciência ultimamente, nesses tempos de pandemia, de isolamento, vacina que não dá certo, vacina que dá certo, vacina que libera, vacina que não libera. E eu não vou entrar nessa seara, tá? Mas eu quero olhar a perspectiva científica relacionada à verdade e à libertação. São duas palavras que nós estamos colocando como centro do bate-papo de hoje. Dentro da perspectiva científica, você tem uma determinada hipótese, um problema a ser resolvido quando você vai fazer uma pesquisa científica. Por exemplo, quando eu fiz o meu mestrado foi em administração, aqui na cidade de Maringá, fiz na UEM, eu estudei uma startup. E o cerne da minha pesquisa, da minha dissertação, foi justamente entender a construção social das pessoas que faziam parte de uma startup. Como que elas eram construídas e dotadas socialmente do seu conhecimento, da sua personalidade, de tomada de decisões estratégicas e tal. Então eu tinha uma hipótese, eu tinha um problema, eu comecei então a observar. Então eu fui a campo naquela empresa, observei, fui fazendo entrevistas, fui estudando ao segundo passo, estudar, adquirir conhecimento, fui conhecendo aquela realidade, fazendo interpretações, cruzando com teorias de outros autores, fazendo então experimentos, experimentando essa teoria que não está dando certo, isso não faz muito sentido, agora isso faz muito sentido, para então chegar à conclusão. Percebe? Eu peguei um exemplo simples de uma dissertação de mestrado que é mais conceitual e teórica que eu vivenciei. Mas se a gente olhar para uma realidade como essa hoje, das vacinas que estão sendo construídas, fabricadas mundo afora, nós temos um procedimento mais ou menos dessa maneira. Então tem-se uma hipótese, um problema. Poxa, qual é o meu problema? O problema é as pessoas estão sendo contaminadas pelo coronavírus. Eu tenho um problema e eu quero encontrar uma solução para ele. Dessa maneira, começa-se um ciclo de observação, passa-se então por estudos, por conhecimento, por cruzamento de informações, que muitas vezes são adquiridas e realizadas em diversas partes do mundo, e isso a internet é maravilhosa para você poder compartilhar o resultado das experiências que são feitas na Índia, na China, nos Estados Unidos, no Brasil, na Rússia, na Europa, em qualquer lugar do mundo, podem ser compartilhadas as experiências e chegar então a um conhecimento novo. Vai conhecendo, vai estudando, vai experimentando, aí tem a fase de testes das vacinas, e mais uma vez eu digo, não quero entrar nessa seara, estou só pegando como exemplo, tá? Para então chegar a uma conclusão. Chegar à conclusão é a libertação. Poxa, imagina a hora que chegar num cenário em que nós estamos agora, um cenário temeroso, de incerteza, de angústia por conta do coronavírus, mas chega então num cenário em que concluiu, essa e essa vacina são ótimas, pode tomar que não vai ter problema, não vai ter efeito colateral, o efeito é pouco, vai imunizar a população. Chegou-se à conclusão, chegou-se então à libertação, chegou-se à verdade. A verdade que liberta. Percebe então que aqui eu tracei duas perspectivas. A primeira dela, a perspectiva cristã, onde eu tenho Jesus como centro da minha liberdade, da minha libertação, da verdade libertadora da minha vida, e a perspectiva científica, onde eu tenho uma hipótese a ser testada e, consequentemente, lá na frente, uma conclusão. Se aquela hipótese vai ser confirmada ou vai ser refutada, independente. Mas o ciclo deste método científico é basicamente o mesmo. Aí, eu tomei a liberdade de resgatar algumas informações aqui de um filósofo científico chamado Francis Bacon. A área dele é filosofia da ciência. E de forma muito resumida, num livro que eu tenho aqui, ele fala assim:
O conhecimento científico ergue-se sobre si mesmo. Então você vai conhecendo conforme ele vai se desenvolvendo. Ele avança firme e cumulativamente, descobrindo leis e tornando invenções possíveis. Olha aí o estudo, a experimentação. Ele permite que as pessoas façam coisas que não poderiam ser feitas. Então ele vai criando coisas novas. E por fim, Francis Bacon conclui que conhecimento é poder. Olha que coisa linda isso. Linda e perigosa, dependendo da perspectiva que você olha. O conhecimento ele é poder e ele é libertador. Porque ele te liberta muitas vezes de uma incerteza que você tinha para então uma verdade, uma certeza. Voltando então para a perspectiva cristã de que conhecereis a verdade vos libertará, João 8,32, eu uno essas duas perspectivas na minha vida. Francis Bacon ele dizia que a fé e a ciência tinham que caminhar separadas. Eu, nesse ponto, discordo. Eu acho que fé e ciência têm que caminhar juntas. Afinal de contas, eu, como cristão, tenho a certeza de que foi Deus quem me deu inteligência. Foi Ele que me criou com a massa cefálica que eu tenho aqui, que é a massa cefálica que você tem aí, e essa massa cefálica que vai fazer com que eu possa produzir alguma coisa para a humanidade. Aí a escolha é minha, de produzir algo bom ou algo ruim. A escolha é sua, produzir algo bom ou algo ruim. A escolha foi dos cientistas. E às vezes aquilo que é produzido pode provocar uma libertação, ou não. Percebe como muitas vezes isso pode até ser um paradoxo? Porque você produz algo importante para a humanidade, como por exemplo a história de quem criou a bomba atômica, não me lembro o nome agora do cientista, que na verdade inicialmente não tinha um teor de terror, um teor de malefício. A ideia era justamente criar algo bom, mas que depois os posteriores a ele acabaram utilizando como algo muito ruim, algo que prejudicou muito a humanidade, né? Então, a escolha, é claro que aí vem o livre-arbítrio, cada um escolhe o caminho que vai seguir. Então, minha reflexão nessa manhã de sexta-feira, 5/3/2021, é justamente para trazer essa provocação para você. A verdade liberta, mas eu preciso conhecer a verdade para que ela me liberte. E não existem meias verdades, ou é ou não é. A pessoa não está meio grávida, ou ela está grávida ou não. A mulher ela fica grávida ou não. Então, que isso possa realmente nos levar a buscar cada vez mais a verdade. Por isso a importância de buscar conhecimento, de se debruçar. O livro que eu pontuei para vocês, é um livro, não é profundo de filosofia, mas está aqui, livro da filosofia. Ele tem uma timeline interessante sobre filósofos, desde Aristóteles, Platão, passando por filósofos mais contemporâneos e modernos. E é muito bacana você poder fazer algumas analogias e entender um pouquinho, mesmo que num primeiro momento, de maneira superficial. E aí é claro, quando você começa a adquirir o conhecimento num primeiro momento de forma superficial, se você se interessa por ele e ele vai causar diferença na sua vida, você vai acabar se aprofundando a ele. Então, buscar esse conhecimento, buscar a verdade, é extremamente necessário para a nossa vida, porque ela liberta. Vamos fazer uma última analogia aqui para a gente fechar o bate-papo. Um detetive, um policial, que se depara com uma situação de um crime que ele tem que investigar. Qual que é o objetivo dele? Esclarecer a verdade. Se aquele crime realmente aconteceu por aquela pessoa que está sendo acusada ou não. Então ele vai buscar, ele vai observar, ele vai fazer experiência, ele vai fazer análise de laboratório, ele vai coletar depoimentos. Então ele vai construindo através de observações, através de estudo, através de experimento, ele vai construindo uma teoria para então chegar a uma conclusão. Então o conhecimento da verdade ele é um processo, ele não é algo que acontece assim com um estalo de dedos, a não ser uma perspectiva de fé
que Deus opere um milagre na sua vida. E através de um estalo de dedos, e Deus não precisa nem estalar o dedo, isso é apenas simbólico, mas através de um estalo de dedos, Deus pode fazer com que realmente tudo se esclareça na tua vida em um piscar de olhos, certo? Mas olhar para o conhecimento da verdade é preciso olhar como um processo a ser construído. Olhando então pela perspectiva cristã, eu vou conhecendo a minha verdade, eu vou conhecendo a verdade que na perspectiva cristã é Jesus Cristo, eu vou experimentando essa verdade para que então ela me liberte. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E isso se aplica em diversas áreas da nossa vida. A Rosana comentou aqui que João 8,32 é o verso favorito que ela tem outros, mas é o favorito dela, né? Agradeço, Rosana, por seu comentário, tá bom? Gente, Deus abençoe vocês, tenham um excelente dia, espero que essas reflexões tenham sido válidas para você. Se você não viu as anteriores, durante essa semana eu fui fazendo uma por dia, amanhã vai ser o fechamento dessas reflexões sobre conhecimento e fé. Comecei na segunda-feira, fecho amanhã com 6 episódios. E se você tiver alguma sugestão aí de temática para a gente poder trabalhar dentro da área de educação, tecnologia, fé e espiritualidade, que são áreas que me encantam bastante, eu fico à disposição aí para poder conversar e trocar uma ideia com vocês, beleza? Muito bom dia para vocês, obrigado aí quem participou ao vivo, vai ficar aí no feed, fiquem à vontade para comentar e assistir posteriormente. Valeu!